Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. É um texto que eu gosto muito de meditar nele, e o Senhor sempre renova aquilo que é o nosso entendimento sobre algum texto. Está em Atos capítulo 26, eu quero ler com vocês a partir do verso, nós vamos ler a partir do verso 15, que diz assim: Quem és tu, Senhor? Perguntei, e o Senhor respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro. Eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma manifestação poderosa do Senhor Jesus. Quero contextualizar, que eu creio que é pertinente para aquilo que nós estamos vivendo no momento. É final de semana de carnaval e eu para te falar a verdade, eu não estava nem lembrando, irmão. Assim, eu sou tão desligado dessas coisas, sou mesmo. E hoje um movimento aqui na cidade, para mim ia ser no final do mês e o movimento aqui na cidade foi intenso, e aí eu descobri que estava perto disso, né? De simplesmente essa festa da carne. Eu, nem mesmo quando não era convertido, não conhecia o Senhor Jesus, era uma festa que nunca me agradou. Eu sempre gostei muito do Réveillon. O Réveillon me chamava a atenção pelo aquilo que ela expressa, uma questão de esperança, de um novo ciclo. Eu sempre gostei muito. Mas o carnaval não. E o carnaval, nós vemos, as pessoas estão presas, né? Presas no seu ego, presas na vaidade, presas na mentira. Tem muitas pessoas assim vivendo a ilusão, e a verdade é que não tem carnaval no céu. E Paulo talvez naquele momento estivesse vivendo uma ilusão, não é verdade? Ele está testemunhando para o rei Agripa e o governador Festo, esse capítulo 26, antes de partir, antes deles enviarem para Roma, que era o propósito da vida de Paulo. Paulo terminaria sua vida em Roma, testemunhando de frente ao grande imperador César. Não se sabe se ele se converteu ou não, mas eu tenho consciência do que é uma semente poderosa da palavra de Deus. Ela é poderosa. O evangelho de Jesus, ele é poderoso para transformar uma vida. Somente a palavra já é poderosa para transformar, sabe, quebrantar corações que estão endurecidos justamente pelo pecado. Carnaval é uma festa da carne. Bom, e esse é o momento de encontro com Jesus. Jesus abate Paulo. Jesus abate o soberbo, abate aquele que está perseguindo os cristãos com intenção de morte. E um versículo anterior, ele pergunta: Paulo, ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. E chega justamente nesse versículo que eu li para vocês, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós, a nossa vida. Vamos lá, vamos trazer para o nosso contexto pessoal. Diz assim: Quem és tu, Senhor? Perguntei. Muitos, exatamente muitos, meus irmãos, e muitos dentro da igreja, muitos, às vezes até pastores, evangelistas, presbíteros, bispos, apóstolos, diáconos, obreiros, muitos homens que falam de Deus não conhecem o Senhor. Quem és tu, Senhor? Muitos entre nós estamos perdidos. E é impressionante isso, porque muito tem-se a falar isso. E quer saber uma coisa, irmãos? Melhor que nós conhecermos o Senhor, e Oséias diz que nós passaremos a eternidade. Oséias 6,3, prossigamos e conheçamos ao Senhor. Ou seja, o Senhor sempre vai ter algo novo a se conhecer dele, porque ele sempre existiu. E essa ideia mostra que ele é eterno e ele não tem parâmetro de medida, não há como medir Deus. Ninguém se explica a Deus, então nós sempre vamos ter algo a conhecer do Senhor, mas muitos não conhecem. Muitos falam o nome de Deus, era o caso de Paulo, e ele não conhece. Em Mateus capítulo 7, no versículo 22, o próprio Senhor Jesus fala: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muito milagre. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, todos que praticam mal. Graças a Deus, irmãos, Paulo não foi um desses, porque através dele o Evangelho, através da vida dele o Evangelho chegou até nós. Graças a Deus o Senhor o conhece. Graças a Deus a próxima frase mostra para nós: graças a Deus nós estamos em processo de conhecimento. Porque muito mais importante é justamente quem o Senhor conhece. Porque é os que vão entrar no céu. Por exemplo, se alguém chegar aqui na porta da minha casa e eu olhar lá e ver que não conheço, eu não vou abrir o portão para ele entrar. E assim é o Senhor, não é verdade? Mas o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Olha, ele se apresenta, Deus ele é fiel, né, irmãos? Por que ele se apresenta? Quando ele chama Saulo, ele dá aí Saulo está emitindo a ideia de Shaul, de uma igreja rebelde, de uma igreja infiel. Está mostrando a obstinação de Paulo, falando que ele persegue. Mas quando ele chama de Saulo, o nome Saulo significa justamente pedido. Uma da etimologia da palavra é pedido foi a Deus. Ou seja, dá claramente a entender que alguém intercedia pela vida de Paulo. Então o Senhor se apresenta para ele. Mas nem sempre será assim, irmãos. Muitas vezes o Senhor é uma vontade, às vezes é uma vontade do Senhor. Às vezes é simplesmente isso aqui, ó. João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Nós somos uma escolha de Deus, decididamente. E pensa numa pessoa decidida, é o Senhor. Ele é decidido, se ele se decidir, ele vai. Não me escolheste a vós, fui eu que escolhi. Nós não escolhemos o Senhor, ele que nos escolhe. E ele fala: sou Jesus, a quem se persegue, a quem persegue. Agora, é impressionante isso, porque Paulo acreditava fazer a vontade de Deus, e muitas vezes nós podemos estar cegos pelo nosso próprio ego, cego pela mentira, cega pela vaidade, cego pela raiva, de querer fazer na força do nosso próprio braço. Ele estava autorizado e incumbido pelos sacerdotes a exterminar os cristãos, crendo que faziam um bem para Deus, crendo que estava fazendo um trabalho, uma obra de Deus, exterminando uma seita que combatia tudo aquilo que eles acreditavam. E é nesse momento que nós vemos um clarão e vemos tudo claro, como o céu, como apareceu para ele. Agora, eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque o Senhor chega e fala: você me persegue, agora levante-se. Eu gosto dessa parte, agora levante-se. Na versão Ferreira de Almeida, fala justamente assim: agora levante-se e põe de pé. Irmão, o levante-se, ele sempre dá uma ideia de que os pecados foram perdoados. Se os seus pecados foram perdoados, a força que habita em Deus, ela passa a habitar em nós. Então é nós que devemos pôr de pé, é nós que devemos nos endireitar. A palavra fala em Lucas 13, a partir do verso 10, que Jesus estava na sinagoga e tinha uma mulher ali, filha de Abraão, que andava encurvada há mais de 12 anos. E quando o Senhor a tocou e impôs a mão sobre ela, ela se endireitou. Então é assim, o Senhor manda nos levantar, mas nós nos endireitamos. O Senhor toca, mas nós nos colocamos de pé. O Senhor fala conosco e dá uma ordem de palavra, mas nós retiramos aquilo. Olha, é Deus quem liberta do Egito, mas é nós que fugimos da Babilônia. Eu quero repetir isso: é Deus que liberta do Egito, mas é nós que fugimos da Babilônia. É nós que decidimos não ir para o carnaval. Sabe por quê, irmão? Não vai ter carnaval no céu. Eu quero repetir: não vai ter carnaval no céu. Então levante-se. Ele fala: por quê? Pois eu o apareci. Isso é uma revelação. Ele apareceu. Jesus já havia morrido e já estava sentado à destra de Deus Pai. Jesus ainda se revela às pessoas. Ele se revela a muitos. Muitas vezes nós nem o conhecemos, e por não conhecer deixamos passar. Mas no caso aqui, Paulo chamou ele de Senhor, com S maiúsculo. Sabia que havia poder e autoridade, sabia com quem estava falando. Olha, ele fala: para quê? Para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Paulo tinha servo, fala do propósito, e a testemunha fala daquilo que ele viu e ouviu. Uma história para contar. Uma história para contar, irmãos. Uma linda história para contar. Isso é impressionante, porque revela o seu amor para nós. Paulo merecia, irmão? Paulo merecia?
Não. 1 João, de capítulo 4, versículo 19, fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E muitas vezes nós somos como Paulo, com uma listinha de regras, até mesmo perseguindo pessoas inocentes e perseguindo pessoas que têm feito um trabalho para o Senhor, ou então, talvez de maneira até resumida, somente cuidando dos outros e abraçando os outros, nos colocamos num caminho para tentar chamar a atenção de Deus. Meus irmãos, mas nada que nós fazemos é bastante para chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque Ele já nos amou primeiro, sabe? E aí o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós precisamos, o que devemos fazer então mediante a tal informação? Irmãos, descansar no cuidado de Deus. Essa é uma grande questão. Olha, quero ler com vocês, porque justamente fala assim, ó, depois do versículo que ele fala que eu escolhi, ele fala: eu os chamei para irem e produzirem frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. É descansar no cuidado do Senhor, descansar que Jesus Cristo nos conhece, descansar que Ele já tocou o nosso coração e Ele está trabalhando em nós, retirando todas as arestas, todas as imperfeições que Ele não precisa. Para quê? Para que nós possamos dar fruto. Essa palavra de João 15:16 é a palavra da videira verdadeira. E se tem um que fala a verdade, é justamente o Senhor. Precisamos descansar como as crianças e se entregar ao cuidado do nosso Pai Celeste. Eu comentei com vocês e eu quero comentar porque antes o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração e eu estava com muita... Eu sou como vocês, irmãos, eu às vezes sinto vontade de desistir, como todo mundo, e todo mundo sente. Anormal seria se a pessoa não sentisse. Eu não acredito em super-homens. Só que nós nos entregamos e o Espírito Santo naquele tempo dizia para mim: continue, está bem perto. E eu transmitia isso para vocês com muita alegria. Por quê? Porque eu sentia paz no coração, mas agora o Espírito Santo, ele mudou a palavra no meu coração. E a palavra de ordem no momento, e eu tenho entrado, meus irmãos, num lugar de paz que eu não sei explicar para vocês. Olha, eu vou falar, às vezes a gente passa por algumas coisas que eu fico lembrando do meu eu antigo. E do meu eu, agora eu falo assim: esse realmente não sou eu, sabe? Não sou eu mais, não sou mais eu. Agora Cristo vive em mim. Eu tenho plena convicção disso, porque o Espírito Santo tem falado para o meu coração somente: não se preocupe, olhe para mim, não se preocupe. A palavra de ordem tem sido: não se preocupe, descansa. É no teu descanso que vai. E eu me entreguei, meu irmão, é isso, me entreguei e tenho realmente conseguido descansar no Senhor. E a paz que excede todo entendimento tem guardado os meus sentimentos e a minha mente de pensamentos ruins. Então eu quero dizer hoje para vocês que a igreja fiel que se afastou, que se levantou e colocou de pé e não foi para o carnaval, talvez tenha ido para o culto, talvez tenha orado na sua casa por uma pessoa, pedindo por um Paulo, talvez você tenha esperado uma restauração da parte do Senhor. Eu quero profetizar, sobre a sua vida: haverá restauração e o Senhor colocará você como Paulo numa rota de milagres. E Ele te diz hoje, o Espírito Santo te diz: não se preocupe. Não se preocupe. Olha as aves do céu. Vocês não são muito mais valiosos que as aves do céu? E no entanto o Pai as alimenta. Se o Pai alimenta um passarinho, meu irmão, imagina com quem Ele tem uma aliança de eternidade por meio de Jesus Cristo, que derramou o sangue no madeiro. E eu tenho plena convicção, meus irmãos, eu tenho plena convicção do que eu vou falar. A nossa paz, ela deve vir não de uma festa temporária, mas sim do homem que derramou o sangue no madeiro. E ele vai falar agora, eu os livrarei, tanto o seu povo como dos gentios. E eu envio para os gentios, tinha uma nova missão para ele. Escolheu para ir e dar fruto, e enviou, mostrou o caminho. E essa é a rota de milagres. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, fala que do Senhor veio o livramento, ou do Senhor veio a salvação. Livramento e salvação é a mesma coisa e todos nós precisamos. E somente esse nome pode dar. Talvez nós precisamos para nós, todos nós precisamos. Talvez nós precisamos para uma pessoa da nossa casa, talvez precisamos para uma pessoa. Então não desista, não pare. Olha, eu quero te dizer, meu irmão, a dor
às vezes ela acontece, muitas vezes a gente sente a dor do outro lado que está opresso, mas eu posso te garantir por mim mesmo, a dor vai passar, sabe, as lágrimas vão secar, e tudo que tentava te parar não vai conseguir mais te parar. No final das contas vai restar somente as marcas, que são a testemunha, que é a história para contar. E essas marcas vão mostrar para os outros que um amanhã que você pensava que nunca ia chegar, chegou. E mais do que isso, que agora não é qualquer tempestade e deserto que pode nos parar. Do Senhor vem o livramento. Agora você conhece quem é, da onde vem o livramento. Nós conhecemos da onde vem o livramento. E ele termina: para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e de todo o poder de Satanás para o poder de Deus. De todos o poder de Deus. Irmãos, eu gosto de um versículo que está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que mostra justamente isso. Paulo era a nação eleita, escolhido como Jeremias antes do... Eu tenho plena convicção, e você também, meu irmão, você também, minha irmã, tem que tomar posse dessa palavra. Olha o que ele fala: vocês, porém, são povo escolhido. 1 de Pedro 2, versículo 9: vocês, porém, são povo escolhidos, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não precisamos de carnaval, irmão. Nós não precisamos. Sabe por quê? Porque antes nós éramos um lugar de visitação e agora nós somos um templo do Espírito Santo. E eu sei que às vezes dói mesmo o processo, mas ele continua trabalhando. Para quê? Ele fala, para que outras pessoas venham através, e eu os livrar. Ele fala assim: eu envio aos gentios para abrir os olhos. Ele fala assim: então eles receberão perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separada pela fé em mim. Pela fé em mim, pela fé no Filho de Deus. Agora perceba, Paulo foi alcançado para alcançar. Eu quero repetir isso: Paulo foi alcançado com esse amor para alcançar. Ele nos amou primeiro. E quem entende isso, sabe, não pode, entende essa questão de que ele nos amou primeiro e que ele nos escolheu. No versículo João 15:15 ele fala: eu já não tenho mais vos chamado servos, eu tenho vos chamado amigos. Para quê, irmão? Justamente para nós mostrarmos para as pessoas, para mostrar para a pessoa o quão bom é viver com Jesus. Eu vou falar, eu não troco ele por nada. Por nada nesse mundo aqui eu não conheço nada. E eu tenho certeza que no outro mundo muito menos, porque o outro mundo ele é rei e senhor. Se tornou senhor, e se ele torna senhor, é a ele que nós devemos obediência. Para quê? Para que outras pessoas recebam o perdão que nós recebemos, meu irmão. E eu sei o quanto eu estava caído. É para isso, sabe? Não é para nós acusarmos ela, falar eu te avisei. Não é para isso, não. E para receber o Espírito Santo, irmão. Agora imagina a pessoa que você está orando cheia do Espírito Santo. Eu sempre imagino as pessoas que eu estou orando cheia do Espírito, meu irmão, cheia de alegria, sabe? Cheia de virtude, cheia de vida, e vida em abundância. E é disso que nós devemos lembrar. Coloca o olho na promessa, coloque. E ele está falando, vou terminar novamente com o versículo de 15:16. Eu os chamei para irem e produzirem frutos douradouros ou eternos. Entenda como quiser, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. E eu quero te perguntar, o que você quer pedir para Jesus hoje? Quem é, Senhor? O que você pediria hoje? Queria deixar essa mensagem com vocês. Sei que é um final de semana um pouco talvez ansioso para alguns, mas que ela possa trazer esperança no teu coração. E tenho plena convicção do que eu vou falar. Ele já tem trabalhado muito antes de você pedir naquilo que você tem orado todo dia, e vai acontecer no tempo determinado. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau, até uma próxima.